Livro Projeção Astral, Perguntas e Respostas via Internet. Primeira edição. Autor Pablo de Salamanca. Tema 9. Crianças e experiências fora do corpo. Pergunta A. Crianças podem se projetar com lucidez? Sim. Porém, obviamente, um menino ou menina, após o retorno ao corpo, comunicará a experiência com a sua mentalidade infantil. No entanto, elas, assim como os adultos, precisarão ter lucidez e capacidade de rememoração para que o fenômeno seja conhecido e registrado. Pergunta B. Na fase infantil, é mais fácil obter viagens astrais? É razoavelmente comum que crianças tenham boa facilidade de se projetarem no astral, pois a mente delas, no geral, não apresenta ainda os obstáculos criados por uma visão de mundo materialista, imposta por vários tipos de sociedade pelo mundo. Isto facilita as saídas no astral, sobretudo até 7 ou 8 anos de idade, podendo se estender por um tempo maior, de acordo com o caso. Conforme o tempo passa, a educação voltada às obrigações materiais do cotidiano vai trazendo a atenção, o foco do indivíduo para o mundo terreno, e então as projeções, no geral, tendem a ralear para a maioria das pessoas. Aí é que entra a necessidade da pessoa interessada em projeção em conhecer métodos de indução de viagem astral e a adquirir hábitos que facilitem o fenômeno. E mesmo para aqueles que são dedicados e que têm uma boa frequência de viagens astrais, acabam passando por recessos projetivos, por vários motivos, em certos períodos da vida. A solução é persistir nos estudos e no uso de técnicas. Pergunta C. Como incentivar as crianças, que já se projetam lucidamente, a manter a visão disso como uma realidade, evitando perder essa abertura para o tema? Compreendo que, cada vez que uma criança falar sobre uma experiência que evidencie que foi uma viagem astral, o ideal é dialogar com ela atenciosamente, mas sem dar excesso de ênfase, evitando fantasias, mas também sem inibir a naturalidade dela. Além disso, conforme o entendimento da criança vá se expandindo, é interessante ir explicando que ela é uma alma dentro de um corpo e que durante a noite do sono ela pode, às vezes, passear no mundo espiritual ou encontrar outras pessoas que também passeiam por lá. E que essas pessoas, do lado de lá, são como as da Terra. Umas são benéficas e outras não têm boa intenção. Pergunta D. Há perigos para crianças que se projetam? Os sustos e percalços que uma criança pode passar no astral são os mesmos pelos quais os adultos passam. A diferença é que o psiquismo infantil é mais frágil, no geral. Por isso, aqueles que desejam que seus filhos tenham viagens astrais lúcidas precisam ter cautela. O ideal é que, na fase infantil, o fenômeno ocorra de forma espontânea. Pergunta E. Meu filho pequeno conta sonhos que me parecem viagens astrais. Entendo um pouco do assunto,
mas tenho a preocupação de que ele viva sem os pés no chão no futuro. Como agir? Se a criança demonstra interesse pelo assunto e parece estar tendo vivências reais, é relevante esclarecer o que está acontecendo. Mas, quanto à criança não ter os pés no chão ou se tornar uma lunática, entre aspas, isto depende de outros fatores da personalidade dela e do meio em que ela vive. Compreender que nós não somos um corpo, mas sim um espírito em manifestação na Terra e que podemos realizar incursões nos mundos sutis através do veículo astral não nos torna lunáticos. Pelo contrário, isto pode nos tornar mais conscientes do que somos e podemos realizar na vida material.